Boa noite, amados irmãos. Estou representando o campo equatoriano, campo missionário da nossa igreja. Daqui a pouco o missionário Belmires estará aqui. E essas são duas lembranças que nós ganhamos dos irmãos lá de Sayansó: o chaleco e o sombreiro. Está faltando o poncho ainda, que vai trazer da próxima. Aos pouquinhos eu vou me tornar um autêntico equatoriano. E como prometi que ia trazer para os irmãos, está aqui para os irmãos se lembrarem que nós temos um compromisso missionário com o Equador e um compromisso com a obra missionária ao redor do mundo. Por isso eu me senti privilegiado de ter esses produtos que vieram lá do campo, por iniciativa de irmãos nossos em Jesus Cristo, estão se convertendo com a pregação de um missionário brasileiro, mantido por nossa igreja desde novembro do ano passado. E certamente, na sequência, irmão Belmires, a igreja cada vez amará mais a obra missionária, cada vez mais ela estará disposta a suprir as necessidades da obra lá na cordilheira. Nós temos orado para isso, temos colocado o nosso coração nisso. Desejamos ao longo do tempo que a nossa presença no campo missionário seja efetiva, maravilhosa, e nós nos sintamos felizes, até que todos vocês possam ter também um sombreiro como este e um chalequinho como este aqui, tá bom? De vez em quando vocês vão ver andando aí pela rua o sombreirinho do Equador. Não se espantem não, que isso é normal. Pastor Belmires, por favor, tome lugar aqui conosco, à frente. E nós iremos louvar a Deus, cantar louvores ao seu santo nome. Nós temos 3 hinos para cantar. O primeiro é o 57, 57, nosso cantor cristão. Se alguém tiver um cantorzinho que possa emprestar-nos para que o irmão Belmires acompanhe. Irmão Paulo, veja daqui em cima. Vamos em pé louvar, cantar alegremente, preparando-nos para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Nossos corações estejam abertos à influência do Espírito Santo em todo o decorrer deste culto. Yeah.
371. 371. Terceiro hino que entoaremos é um hino missionário, 443. Lembrando que há fome no mundo, fome de pão, fome de paz, fome de Deus. E o Senhor disse para a igreja: dai-me voz de comer. Então a saciedade, a satisfação da sede, da fome espiritual do mundo está nas mãos da igreja. À medida que enviamos missionários, e oramos e sustentamos, estamos, tanto quem vai e dá a vida para ir, quanto quem fica sustentando quem vai, estão provendo as necessidades do mundo. Que Deus nos abra o coração para o mundo e fazermos a obra missionária. E este hino vai nos lembrar esta tarefa ingente e ainda não acabada.
congregação lerá numa só voz. Mateus 28, de 18 a 20, a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, a grande comissão de Cristo à sua igreja. Esta ordem que vem sendo observada pelas gerações de servos e servas de Deus em 19 séculos. E essa tocha chegou até nós. E nós temos que dar o recado para a nossa geração e completar a obra de evangelização do mundo. Como é glorioso sentirmos partícipes deste objetivo de Deus. Que Ele acenda no nosso coração um zelo maravilhoso, um amor acendrado, uma paixão pelas almas perdidas, tanto as que estão pertinho de nós, quanto as que estão do outro lado do mundo. Vamos ler? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e nós vamos pedir a irmã Rosâmina Brandão e Rara e ao professor Marcos Oliveira que nos dirijam nestas preces, apresentando-nos ao Senhor como igreja em adoração e suplicando-lhe as bênçãos sobre nós, que o seu Espírito tenha liberdade de agir em nossas vidas hoje à noite. Vamos orar.
que essa noite, Senhor, nós sejamos capazes de ouvir a voz do Espírito. O Senhor ilumine o missionário, ó Deus, que é trazer a tua palavra nessa noite. E, ó Deus, que o Espírito possa fazer com que ele, ó Deus, fale de ti, ó Senhor. E que, ó Deus, as experiências dele, que, ó Senhor, tudo que ele vai nos dizer, venha nos consolar, venha nos confortar, e venha, ó Senhor, nos despertar essa obra que é tão importante, Senhor, e que faz parte do teu plano neste mundo. Ó Deus, assim como um dia nós estávamos neste mundo desgarrados, ó Deus, como ovelhas que não tem pastor, andávamos perdidos, ó Senhor, cegos pelo pecado, e o Senhor enviou alguém para nos levar a tua mensagem, de maneira que hoje estamos aqui redimidos, lavados pelo teu sangue, porque teu Filho Jesus foi capaz de sacrificar por nós, Senhor, e alguém levou e trouxe a mensagem da liberação do teu Espírito até nós. E Senhor, ó Deus, que a tua palavra, teu amor nos constrange, que ele realmente possa nos constranger a contribuir para a tua obra, que o teu amor, Senhor, possa nos mover, de maneira que sejamos, ó Deus, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos corações para a tua obra missionária, que depositemos, ó Deus, as nossas orações, que depositemos as nossas ofertas, que nos preocupemos, e que mais do que isso, sejamos missionários onde estivermos, que tenhamos a tua orientação, tenhamos a tua direção para pregar o teu amor aonde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho. Muito obrigado, Senhor, por pessoas como o missionário, ó Senhor, que tem pregado o teu amor em lugares tão distantes, passado por problemas tão difíceis, no mundo todo, tem se prestado a levar o teu amor. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este culto, por cada irmão que está aqui, ó Deus, por este momento tão maravilhoso de podermos celebrar o teu amor, de podermos compartilhar da tua graça, da tua misericórdia uns com os outros. Ó Deus, que o teu Espírito tenha total liberdade nessa noite, para que haja transformação aqui, para que haja, Senhor, mudança, que ao sairmos daqui, saiamos transformados, saiamos cheios do teu poder, para continuar com a vida espiritual completa da tua graça e do teu amor. Muito obrigado, Senhor, em nome de teu Filho Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Podem sentar-se, amados. E nesta participação especial, oferecer aos visitantes. Vocês todos que nos visitam, queremos também oferecer para vocês com carinho.
Nós iremos neste momento entregar a palavra ao missionário Belmires para que ele transmita para os nossos corações aquilo que Deus tem reservado para nós através de sua instrumentalidade. Depois, então, continuaremos mais um período de adoração, louvor a Deus, e deixaremos também a parte do ofertório para a parte final do culto. Vamos então agora, atentamente, acompanhar uma voz que vem lá dos Andes e que levou 14 dias viajando para chegar até nós. Então vale a pena ouvirmos o que tem a dizer uma pessoa que enfrenta, por amor à obra do Senhor, tais obstáculos. Estamos todos ansiosos por este momento, a igreja está ansiosa por este momento, e desde já agradecemos a Deus por esse privilégio, hein? Uma voz missionária falando-nos em carne e ossos. Irmão Belmires, por gentileza. Boa noite, irmãos. Para nós é uma alegria muito grande. Na quinta-feira estive falando com a minha esposa e ela mandou saudação da parte da igreja em Saransolo, em Gualaceu, a todos os irmãos aqui. Está todos bem por lá e ansiosamente esperando a minha chegada, os irmãos ali. Ali não descansamos, estamos diariamente, quase que dia e noite, atendendo aos irmãos. As necessidades são grandes, ali nós temos que fazer tudo, de pastor, diácono, músico, um pouco de cada coisa. Difícil, né? Mas Deus tem abençoado. Eu quero, antes de nós meditarmos aqui alguns versículos, eu gostaria de fazer aqui uma síntese, um resumo do nosso trabalho, daquilo que Deus está fazendo, até porque alguns irmãos talvez aqui não ouviu diretamente da minha boca, e aqueles que já ouviram vai ter o privilégio de ouvir de novo, né? Pela graça de Deus, como o pastor já disse, nós estamos ali trabalhando por causa do mestre, pela causa do mestre na Cordilheira dos Andes, no sul do Equador, na região de Gualaceu, Saransolo ou Sayansolo, que é uma palavra quichua também, significa lugar da saída do sol, em Chorodelec e em Galhansolo. Estamos servindo ao Senhor ali já aproximadamente quase 6 anos, né? Fomos ali trabalhar no zero naquela cidade, chegamos ali, não foi nada fácil no início, não somente pela questão cultural ou de idiomas ou de costumes, senão também por ser uma região muito fechada para o Evangelho, né? O Equador é o segundo menor país da América do Sul, para aqueles que já sabem, e é o menor país, digamos assim, no caso é o segundo menor país em número de evangélicos, apenas 3% de evangélicos no país, e na parte dos Andes é 0,8% de evangélicos. É muito pouco o número de evangélicos. Existem cidades ali até de 200 mil habitantes sem nenhuma igreja evangélica. Então é um desafio muito grande, né? É uma região montanhosa, nós estamos a 2.450 metros sobre o nível do mar, na região de Gualaceu, e tem a parte mais alta que está aos 3.000 metros. A região de Sayansolo está aproximadamente sobre os 3.000 metros. Então ali foi difícil também adaptarmos ali, já que nós temos um clima muito adverso. No verão ali chega a 20, 21 graus, máximo 22, agora por esse fenômeno de El Niño, chegamos a 28, insuportável. Porque quanto mais você acende, mais você sobe, mais você sente o calor, ainda que não seja tão forte. 28 graus, passando aí pela Bolívia também, em La Paz, 28 graus, é muito forte. E no inverno, na época normal, chega até graus negativos. Então, foi um tanto difícil adaptarmos ali. Mas quando nós somos chamados por Deus, capacitados por Ele, nós temos a facilidade de adaptar. E chegamos, como nós já dissemos, ali no zero naquela cidade. Foi um tanto difícil, inclusive eu disse aqui outro dia, e interessante, a senhora, que foi a primeira que nós batemos ali naquela porta, para solicitar que nos alugassem ali um departamento, ela nos negou, taxantemente nos negou. E aí nós ficamos uns 6 meses aproximadamente, buscando de um lado para o outro, até que conseguimos encontrar um departamento para alugar, através de uma irmã que já era ali, né, naquela cidade evangélica, nos conseguiu para nós.
Mas esta senhora, interessantemente, que nos negou foi a primeira. Nós tivemos lá um pequeno acidente na cordilheira, um dos ônibus que descíamos para Cuenca, porque estávamos em Gualaceu, que é um vale, depois subimos a cordilheira e depois descemos de novo a Cuenca. Nessa descida teve um problema mecânico, o ônibus perdeu os freios e ia contra o abismo. Foi uma coisa assim de imediato. E ali nós pudemos apenas clamar o nome de Jesus. A única coisa que dava para fazer. Foi muito rápido. E eu tenho certeza que Deus ali impediu algo pior. Aquele ônibus ficou parado a uns 50 metros aproximadamente do abismo. Mas interessante, aquela senhora que nos negou o departamento, ela era a primeira pessoa que estava ali atrás do motorista. E ela entrou, digamos assim, em desespero. Ela chegou um momento assim, digamos, ficou numa situação incontrolável, né? Ela perdeu o controle e entrou em uma crise de choro, de desespero, até achando que ela tinha perdido parte de algum membro, que estava ferida e com sangue quando não estava. E nós, eu digo nós porque estava também um outro pastor comigo, Francisco, que é autor desse livrinho, corremos ali imediatamente para socorrer aquela senhora. E ela se assustou ao ver-nos ali, e veja assim como Deus faz. E com essa aproximação, nós não tivemos nenhuma rivalidade, porque nós temos o amor de Deus em nosso coração, e para isso fomos chamados, né? Fomos enviados para ali, e demos todo o apoio àquela senhora, tratamos ela da melhor maneira possível, ela se sentiu confortada, oramos por ela, e hoje nós já temos ali um trabalho de discipulado naquela família. Então veja bem, ela nos negou, não queria nem nos ver quando passávamos pela rua ou pela calle, né? Ela escondia o rosto, virava para um lado e dava voltas. E agora nos teve que aceitar ali de alguma forma. Viu como Deus faz, irmãos? Deuteronômio 4:7, né? Disse: que nação há que tenha deuses tão grande como o Senhor nosso Deus, que nos ouve todas as vezes que chamamos. Então ali nós temos tido experiências assim que, se fôssemos contar aqui, o tempo não seria possível agora, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade vamos estar falando um pouco daquilo que Deus está fazendo, porque é até normal quando nós não temos tantas dificuldades. O ser humano sempre foi assim, há uma tendência a acomodar, e quando você tem uma série de dificuldades, tende a buscar mais a Deus, e aí é quando Deus se manifesta. Assim foi também com o povo de Israel. Disse que quando as coisas iam bem, eles até esqueciam de Deus, mas quando as coisas estavam difíceis, eles se aproximavam. E eu até me refiro porque nós aqui temos uma liberdade muito grande. Isso é um privilégio para nós. A igreja no Brasil já não é mais do que se considerava algumas décadas atrás de gentinha ou povinho, como eu até escutei no início da minha carreira cristã. Povinho, quadrado. E hoje Deus tem chamado pessoas cultas em todos os níveis da sociedade. Nós temos representantes da igreja, congresso, temos, enfim, por todos os lados. Isso é um privilégio para nós. Mas quando nós também, como ser humano, às vezes depositamos certas confianças nessas facilidades que nós temos, nós então descuidamos um pouco de depender de Deus nessas coisas assim que somente Ele pode fazer, sobrenatural. Eu me refiro, quando eu estive em Minas há uns 2 anos atrás, um pastor ali, acho que foi na primeira, se não me equivoco, na primeira de Belo Horizonte, o pastor Murilo, foi na Renascença. Ele dizia que no sul de Minas, há um setor, ou melhor dito, norte de Minas, havia uma pequena cidade em que o padre estava perseguindo a igreja, há uns 5, 6 anos atrás, causando problema para a igreja. E imediatamente o pastor de lá ligou para Belo Horizonte e eles acionou o deputado da igreja, que tinha relações muito próximas com o superintendente, ou melhor, o delegado geral de polícia em Minas. Foi só uma ligação. Eles transferiu ali aquele delegado, né? Porque o deputado também era delegado, né? E mandava em toda a polícia no estado de Minas, transferiu o delegado e também transferiu o padre, né? Então fica mais fácil. Mas ali no Equador nós não temos, né? Nós não temos, e nós temos então que orar mesmo, esperar que Deus esteja fazendo as coisas, né? E as orações dos irmãos, não resta nenhuma dúvida que tem sido efeitos muito grandes. E um deles, que nós mais alegramos, foi algo tremendo que aconteceu com a minha esposa, já que ela estava com uns abscessos ali intrauterino e tinha até suspeita de maligno, né? Mas a igreja orando, né? Deus abençoou e ela
teve que dissolveu aqueles abscessos ali apenas tomando umas pastilhas, uns pequenos comprimidos, dissolveu aqueles abscessos e ela está normal, porque ela começou a aumentar o ventre, a crescer exageradamente, como se estivesse embaraçada ou grávida. Nos assustamos, e ela, ao fazer os exames, o médico disse: não tem nenhum embaraço, ou seja, não está grávida. E o que passa foi fazer um exame mais sofisticado, 2 abscessos intrauterino que crescia 5 centímetros cada mês. E aí foi algo assim que estávamos ali, comentamos, e em seguida na carta que eu mandei, solicitei depois por telefone ao pastor e a igreja orando, e sempre um irmão nos disse: a igreja que nunca esqueceu do irmão. Eu digo que foi isso, foi as orações, né? Porque o médico já tinha até marcado já uma data assim, ainda que fictícia, né, para a cirurgia, depois ia confirmar, e de repente ele diz: já não precisa mais, né? Não precisa mais de fazer cirurgia, já voltou normal. E ela voltou normal a sua regla, e diminuiu a barriga, voltou ao seu normal. Então foi algo que Deus fez assim, tremendo, né? E Deus está fazendo isso, e segue fazendo, né? Porque, como nós já dissemos, Deuteronômio 4 e 7, é um Deus grande. Eu até digo isso porque é um versículo que nós sempre ali falamos equatorianos, porque eles, de uma maneira carinhosa, eles usam muito o diminutivo. Se eles vão referir a um irmão, né, que seria hermano, eles dizem hermanito. Se eles vão dizer uma cadeira, que é uma sídia, eles dizem uma sidita. E quando se refere a Deus, eles dizem diosito. E aí eu disse: não estou muito de acordo. Diosito não, é um diosóter, Deus grande. Deus grande, não tem nenhum como Ele, né? Só Ele pode fazer isso. E só Ele pode também nos capacitar para estar fazendo a sua obra. Porque sair a fazer missões é exatamente Gênesis 12, 1 e 2. É pela fé. Deus chamando ali a Abraão, disse: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É fé. Porque nós podemos fazer seminário, podemos ter uma boa preparação teológica ou secular, mas se nós não tivermos uma chamada para um trabalho assim, fica difícil. Retrocede. Ali há 1 ano atrás, 2 jovens do Recife, um de Recife e outro de Salvador, eles foram ali com as melhores intenções, ficaram 3 meses e retornaram. Falaram: não tenho chamada para aqui, tenho que voltar. E é algo difícil, né? E ao contrário, quando eu venho ao Brasil, tem tido propostas de retorno, outros até insistem: não, vem para cá. Eu digo: eu não posso fazer aquilo que Deus realmente quer, que é outra, ao contrário, né? Deus tem algo e eu quero fazer o contrário, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos as consequências. Então é melhor obedecer a Deus do que aos homens, como disse os apóstolos. E Deus tem feito coisas tremendas. Nós já temos uma congregação com mais de 80 membros, né, em Gualaceu, e temos Saião Solo, que já tem o templo, que nós já inauguramos, ainda que falta algumas coisas que fazerem ali, mas já está utilizando esse templo em Saião Solo. E nós temos Chordelê, que é uma pequena capela, e temos Ganham Solo, que está ali alugado, mas nós pretendemos também fazer algo nesse sentido. Então nós estamos fazendo um trabalho que Deus está aprovando, e o nosso trabalho ali, ele é feito basicamente nos lares, até porque o trabalho que se fazia no Brasil, quando nós intentamos fazer ali nos primeiros meses, não deu êxito. Saímos daqui com as melhores intenções e íamos fazer aquele trabalho de evangelismo nas ruas, queríamos distribuir folhetos, eles não recebem. Muito raro alguém que consegue pegar, ou seja, se atreve a receber, mas para jogar fora, na sua presença. Rirem, cuspirem no chão, fazerem zombarias, coisas assim. Mas nós, conhecendo a palavra de Deus e sabendo que Deus nos chamou para isso, Ele nos capacitou para suportar tais blasfemas, injúrias e tudo quanto é tipo de afronta, porque mais do que isso também aceitou o Senhor, né? Foi muito mais do que isso. E nós, com paciência, permanecemos ali e tivemos que mudar de tática, tivemos que ver qual a que poderia ser mais adequada. E nós vemos, sem dúvida nenhuma, que o Equador, como é um sistema na Cordilheira dos Andes, que predomina o sistema patriarcal, de patriarcalismo ou de clã, ou seja, que o pai, ele tem autoridade, ele exerce autoridade sobre os filhos, até mesmo depois de casados. Então, quando eles até creem necessário, os filhos já casados, eles até batem, quando nós podemos presenciar ali uma certa ocasião. Eles exercem essa autoridade. Então os filhos, primeiramente, eles vão olhar
a decisão do pai, vai ver se o pai toma uma decisão ou não. Se o pai decide, então todos tomam também a decisão, ainda que alguns podem não decidir uma decisão de conversão imediata, mas eles seguem os pais, acompanham os pais. Se o pai rejeita, ele automaticamente rejeita. Nós tivemos o caso de uma jovem que hoje nós temos a congregação em Tiordelê, exatamente na casa dela. Foi a primeira que nós contactamos na cidade, até porque ela trabalhava fora, numa farmácia. Começamos a evangelizá-la como uma jovem mais culta, com uma mentalidade mais aberta. Ela começou a aceitar em términos, porque ela foi escondida numa reunião, na segunda, e nós doamos uma Bíblia para ela. Quando ela chega na casa, que os pais descobrem a Bíblia, obrigou ela a devolver a Bíblia. E ela já não foi mais na reunião. Mas nós falamos, não vamos deixar aí, de maneira nenhuma. Vamos chegar até a casa desta jovem. E ela, a um princípio, nos colocou uma série de temores, que os pais muito bravos, e que isso e aquilo. Não temos medo de bravo, não. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, irmãos. E se Deus nos chamou para ali, Ele não vai nos deixar avergonhados, porque jamais Ele deixa o seu servo avergonhado. Nós podemos estar seguros disso, que o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele não falha, e a palavra dele não volta vazia, jamais. Então nós conseguimos, com uma certa sabedoria, chegar até ali, com uma certa dificuldade, diria eu, chegar até a casa daquela jovem. E agora como que ela ia levar, principalmente por ser mulher. Como que eu digo, vamos com a minha esposa, levo meu filho, seria um pretexto. Aí naquela ocasião levamos uma pelota, uma bola, né? Para fazer lá no sítio uma espécie de uma correria lá com a bola, né? Porque não jogo bola, digamos assim, não sou bom de bola, apesar de que eles acham que todo brasileiro é bom de bola, né? Então eu disse dificuldade agora, né? Mas correr na Cordilheira dos Andes, 5 minutos eu já estava recém ali, não estava ainda adaptado, né? À altura, mas conseguimos ganhar confiança. E eles nos assou ali um cuy. O cuy é um animal muito parecido a preá. Eles assam e é o prato mais típico deles ali, e você tem que aceitar comer cuy com morter. O dia que o pastor for lá, vai comer cuy com morter. O morter é o milho cozido, aquele milho quase que seco, né? Se debulha e cozinha esse milho e se come com o cuy. O cuy é um animalzinho parecido a preá. E tivemos que comer. Ganhamos a confiança deles. Na seguinte reunião começamos a compartilhar com eles alguma coisa da palavra de Deus. E no outro dia, muito cedo, eles já estavam na igreja católica, conversando com o padre, a respeito daqueles temas que nós abordamos. E o padre colocava na cabeça dele uma série de dúvidas e de coisas assim. Quando nós voltávamos, eles de novo já vinham com aquilo. Ou seja, quase que o que nós falamos zerou, voltou por terra, ficou no zero. Tinha que começar de novo, e outras coisas mais que foram acrescentadas. Então nós tínhamos que estar indo e vindo 2 até 3 vezes por semana, porque de repente eles também começaram a nos procurar. Não, pastor, sabe aqui, o padrecito, ou seja, o padre, né, o cura, como eles chamam lá, ele disse isso, eu não estou muito de acordo, não sei. Então vamos, irmão, vamos começar. E a minha esposa diz, tem que cenar a comida? Eu digo, não, deixa a cena para depois. Melhor comida eu tenho agora, vamos lá. E assim fomos, irmãos. Depois de mais de 3 meses, aquela família inteirinha se aceitou a palavra. E hoje nós temos em Tiordelê, os irmãos poderão ver, nós temos algumas fotos ali. Em Tiordelê é uma casa simples, mas ali já é uma congregação. Uma congregação. Apesar de que nós temos a capela ali, vamos dizer assim, um pequeno templo, mas eles preferem que uma vez por semana nos reunimos lá. Toda a família se entregou, foram aproximadamente 16 pessoas, entre genros e noras e filhos e netos. E ali foi algo assim que começou o trabalho em Tiordelê, que em Quechua significa lugar do ouro. Então, para que os irmãos vejam que vale a pena nós estarmos ali investindo, e a persistência mais que tudo. Porque se nós olharmos as dificuldades, olhar os obstáculos e as forças que se opõem, retrocede. A gente volta, como alguns já voltaram. Porque no Equador, na parte da costa, Guayaquil é onde que tem igrejas mais grandes, porque existe muitos estrangeiros, e então fica mais fácil, colombiano, guatemalteco, costarriquense, americano, enfim. E já tem alguns que já vêm de lá como evangélicos, então é mais fácil. Agora na cordilheira, onde estão os indígenas, os
da cordilheira, ali fica mais difícil. Eles já têm as suas superstições, já têm as suas crenças. Eles têm até uns adesivos nas portas que dizem: aqui somos católicos. Católicos foram nossos abuelos. Não vamos a cambiar de religião. Por favor, não insista. Graças. Então, quando você chega, primeiramente, se você chega na casa de vez, eles em seguida te apontam a porta. Vocês não sabem ler. E aqui diz que somos católicos e também foram nossos pais, os nossos avós, e não vamos mudar de religião, por favor, não insista. Mas como nós não estamos levando religião, porque religião o mundo está cheio, né? Estamos levando a Cristo e esse crucificado. Então é exatamente isso que tem feito a diferença. Temos crescido e hoje nós já temos ali respeito de autoridades naquela cidade, apesar deles às vezes se portarem, digamos assim, neutro em algumas situações que requeremos deles, mas não podem duvidar daquilo que está sendo feito na cidade. O trabalho da rádio, que nós empreendemos um programa de rádio, foram 2 anos, orando. A um princípio foram negados. Eles disseram que não podia, porque eles temiam que nós íamos atacar a Igreja Católica. Depois de um ano, segundo ano entrou no ar, no primeiro ano, final do primeiro ano, eles aceitavam desde que fosse gravado numa fita cassete, e o padre tinha que analisar o conteúdo da fita. Depois disso, teríamos que então colocar o programa no rádio. Nós temos de segunda a sexta, meia hora, às 18h30, e é um programa que tem feito uma diferença. Já tivemos ali vários comentários positivos, irmãos, porque é o único programa, apesar de que é uma rádio que alcança não mais que 15 quilômetros ao redor de Gualaceu, mas que eles estão ouvindo. Nós estamos agora praticando um pouco o quechua, porque sempre quando nós vamos em algumas tribos que ainda não falam o espanhol, precisamos do intérprete. Então nós estamos lutando para conseguir, apesar de que nós temos que viajar 3 horas para chegar até onde tem o curso, porque não tem um curso em qualquer lugar. Nós estamos também com esse trabalho para ser feito, porque existem ali, como eu disse, cidades de 200 mil habitantes que não têm uma igreja evangélica, e existem ainda como 16 tribos, está indo mais para o Oriente, fronteira com o Peru, diríamos assim, que não são civilizadas. Algumas não falam nada de espanhol, muito pouco, e conhecem praticamente zero de Jesus Cristo. Então o desafio é muito grande. Se nós fôssemos falar aqui de tantas coisas que nós temos ali participado, de que Deus tem nos dado o privilégio de experimentar, o tempo seria muito curto para falarmos. Quem sabe numa próxima oportunidade. Mas eu quero, antes de nós lermos aqui com os irmãos uns versículos, pedir aos irmãos que sigam orando por nós, pela minha esposa Jacinta Concepción. A minha esposa é equatoriana, não sei se eu disse já em outra ocasião, e o meu filhinho David Alejandro, de 3 anos e meio, quer estar ali e precisa fazer uma pequena cirurgia, né? Não é coisa assim grave, na cavidade bucal, digamos assim, e um problema ortopédico que também não é muita coisa que precisa ser feito. No mais, está tudo bem. E quando eu venho aqui, como eu disse aos irmãos, nós já somos parte aqui do centenário, e eu já não quero quase que ir. Sinto dificuldade, esse amor, esse carinho dos irmãos, que eu comentava com a minha esposa na quinta-feira, eu disse que você precisava estar aqui. Ela disse: você não me levou? Eu falei: não é que eu não levei, eu não pude. Porque imagine, irmãos, 14 dias nós tivemos que enfrentar por esse problema de El Niño, que é um fenômeno que ocorre a cada 5, 6 anos, e que consiste em esquentar ou calentar demasiado as águas do Oceano Pacífico, e que de alguma forma influi em outros países como o Brasil, mas os mais atacados são Peru, Bolívia, teve algo, mas o Chile foi o primeiro, o Equador e o Peru agora. Então foi difícil, nós enfrentamos, e nesse momento a coisa está mais dura por lá. Mas eu tenho certeza que os irmãos aqui orando, tudo vai sair bem, né? Porque já está saindo bem. Pretendo retornar agora nesse fim de semana, a passar a despedir dos meus pais e retornar ao Equador já no início do mês, na semana que vem praticamente. Que os irmãos sigam orando. Assim que chegar lá, nós vamos mandar alguns informes e algumas fotos do que está sendo realizado nesses últimos dias. Quero meditar com os irmãos muito rapidamente. Nós, antes de ler a Bíblia, queria pedir ao proprietário do veículo BPK 6652 em Goiás para comparecer ao local lá de estacionamento. Um momentinho. Eu queria só ler com os irmãos aqui uns 2 versículos na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 11.
versículos 28 ao 30. Mateus 28, do 11 ao 30. Mateus 28, perdão, 11, 28 ao 30. Amém? Disse assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero, irmão, irmãos, quero apenas destacar aqui o versículo 29, muito rapidamente com os irmãos. Versículo 29 disse que o Senhor Jesus: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O jugo, exatamente, eu quero pegar essa palavra. Eu tenho certeza que a maioria de nós sabemos o que é um jugo, principalmente aqueles que trabalharam no campo, né? O jugo é muito comum ali. Os bois se tem que colocar um jugo para andar os dois, para que possa trabalhar tem que ser colocado um jugo, para que possa arar a terra, para que possa carregar a madeira, enfim, tem que se colocar um jugo, que nós lá chamamos de canga, lá no nordeste de Minas, ou canga, né? Não sei, aqui em São Paulo. Então é necessário que se coloque a canga, e exatamente Jesus nos convida aqui a colocar o seu jugo. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus disse de fazer discípulos de todas as nações. E em São João, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus disse ali aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quero falar rapidamente da importância do discipulado no reino de Deus. Então, todos nós sabemos que o discípulo exatamente é alguém que aprende de alguém, de um mestre, coloca em prática esses conhecimentos e transmite a outras pessoas. Nós, como cristãos ou como cristianos, sempre estamos aprendendo. Jesus aqui disse no versículo 29, aprendei de mim. E exatamente isso que nós estamos fazendo. Nunca deixamos de, como cristãos, aprender de Jesus, através da palavra. Quando nós aprendemos de Jesus, colocamos em prática em nossa vida e passamos a outros, é exatamente isso que o Senhor quer. E estamos fazendo aquilo que Ele disse em Mateus 28, 19, fazer discípulos. Porque a importância da obra de Deus é exatamente estar no discipulado. Quando nós discipulamos, irmãos, a coisa aí vai bem. Nós somos testemunhas ali no Equador, estamos fazendo um trabalho de discipulado permanente. Esse é o trabalho que dá mais êxito, porque nós temos ouvido, inclusive já houve no Equador, campanhas enormes que se reuniu em Guayaquil, 20, 30 mil pessoas, isso é muito grande ali, né? 20, 30 mil no estádio em Guayaquil, e eles depois dizem 50, 100, 800, 200, ou seja, vários números, pessoas que aceitaram, mas depois 1, 2 são os que permaneceram. Então, quando nós fazemos um discipulado, que estamos discipulando no reino de Deus, esta pessoa aprende, põe em prática, e ele mesmo se encarrega de fazer outros discípulos, porque sabemos que Jesus nos chamou para fazer discípulos. Em Mateus 28, 19, ele diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E quando nós estamos dentro desse discipulado, aprendendo de Jesus, porque ele disse aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus é nos colocar lado a lado de Jesus, é andar lado a lado com Ele. E quando nós andamos lado a lado com o Senhor,
nós começamos a fazer a obra dele, porque essa é a vontade dele, porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, senão que ele nos escolheu a nós, para que dessemos frutos. E esses frutos são ganhar almas, são vidas preciosas para Deus. É um trabalho que os anjos queriam fazer, mas ele deixou para nós, para a igreja, esse trabalho, esse ministério precioso de ganhar almas. E cada um de nós aqui podemos fazer, não precisa cruzar uma fronteira, não precisa ir aos Andes, aqui mesmo onde estamos podemos estar fazendo, e podemos estar também intercedendo por aqueles que estão, porque é uma coisa muito importante, porque Jesus deixou bem claro em São João, que nós já dissemos, ele dizendo aos judeus: se vós permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o discípulo é aquele que aprende, é aquele que pratica, e não somente para ele, senão que passa os seus conhecimentos para outros. Nós temos visto na televisão, e em vários lugares, no Equador também, constantemente na televisão, os discípulos de Walter Mercado, aqui os discípulos de Omar Cardoso, enfim, alguns discípulos por aí, mas aqui estão os verdadeiros discípulos de alguém especial, discípulos que fazem a diferença, que são capazes de mudar vidas, que são capazes de mudar o mundo perdido, que tem os nomes escritos nos céus, que tem certeza de vida eterna, que está fazendo a melhor coisa do mundo, que é ganhar almas, porque os anjos queriam fazer, mas Deus nos deu este privilégio de ganhar almas para o seu reino. Então, irmãos, é uma tarefa importantíssima. E aí está os discípulos, que não têm sentido de ser, mas são, porque um discípulo é quem aprende de alguém, coloca em prática e passa a outros, mas nós somos discípulos de Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios 11:1, ele disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele dizendo aos Gálatas, capítulo 4 e versículo 19, ele disse: filhinhos, pelos quais eu volto a sentir dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Era uma preocupação, um zelo, uma paixão, uma coisa em que ele queria colocar naquelas pessoas, e ele não ia ficar tranquilo até que visse Cristo formado neles. Ele disse aos Coríntios: sede meus imitadores. Exatamente é aquilo que o Senhor Jesus quer que sejamos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos seguindo a Ele lado a lado, com o seu jugo, debaixo do seu jugo, aprendendo dele, nós aí damos frutos. Vamos dar frutos para a vida eterna. E é a melhor coisa, é a melhor recompensa que nós podemos ter, porque muitas vezes se preocupa hoje em dia, quando nós falamos: eu vou trabalhar para Jesus, alguém já em seguida pergunta: e o salário que eu vou ganhar? Tenho que deixar a minha empresa, tenho que deixar isso, a troco de quê? E o Senhor Jesus Cristo, já naquela época, os discípulos se preocupavam. O apóstolo Pedro mesmo: Senhor, nós deixamos casas, deixamos família, deixamos tudo por causa do teu reino, que vamos a receber? Qual seria o nosso salário? E o Senhor Jesus disse: vocês não se preocupem, porque todos aqueles que deixaram casas, que deixaram pais, famílias, deixaram empresas, deixaram tudo por causa do meu reino, vão receber 100 vezes mais ainda nesta vida, e por fim a vida eterna. Então vale a pena nós servirmos a Jesus, vale a pena ser discípulo de Jesus, porque é um discipulado que faz a diferença, que pode influenciar vidas, que pode influenciar um mundo perdido, que aproxima-se dos 6 milhões ou bilhões de habitantes, com 3/4 dessa população que não crê em Jesus. Então somos nós, que estamos vivendo nesse final do século, responsáveis por essa grande tarefa. 16 mil subculturas no mundo que não conhecem de Jesus. E no Equador, 22 línguas, das quais 2 apenas está terminando de chegar a tradução do Evangelho. Então, irmãos, somos chamados a fazer discípulos. Aí está a importância do discipulado no reino de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos que esse é o caminho. Fazer discípulos de todas as nações. E, para isso, aprendendo de Jesus, como ele disse aos judeus que havia crido nele em São João 8:31. Se vós permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Somos discípulos de Jesus. Somos que temos a incumbência de fazer a diferença num mundo tão apático, num mundo tão indiferente enquanto a Jesus. Mas nós estamos chamados
a fazer este ministério, que é de fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os irmãos, e que se nesta noite alguém que não é ainda um discípulo de Jesus, que não teve ainda esta oportunidade, hoje você tem a oportunidade de crer nesse convite, porque ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, e ele é o único que pode dar descanso. Porque se você está cansado do trabalho, está estressado, você pode passar aí por algum tipo de reabilitação. Existem clínicas para estresse e tudo, para cansaço, mas o cansaço da alma, somente em Jesus você pode encontrar descanso. E nessa noite você tem o privilégio de ter este convite na sua frente: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E no versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Você quer nessa noite tomar o jugo de Jesus, colocar-se debaixo de Jesus, aprendendo de Jesus, e aí a coisa vai ser diferente, porque você jamais vai querer deixar a Jesus, porque Jesus é precioso, Jesus é maravilhoso. Quando nós entramos debaixo do seu senhorio, debaixo do seu jugo, e buscamos aprender dele, na sua palavra todo dia, nós não queremos deixá-lo jamais, e não também ficamos calados, como o apóstolo São Pedro ali em Atos, quando foi ameaçado de que eles parassem de falar do nome de Jesus. Eles disseram: não podemos deixar de falar, jamais, daquilo que nós temos ouvido e visto. E é exatamente o que nós também, como experiência na Igreja do Senhor aqui no Centenário, não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Não foi por nossos méritos, senão por misericórdia. E você nesta noite pode experimentar, se tão somente levantar a sua mão, tomar uma decisão de ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus. Ser discípulo de Jesus é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é você fazer outros discípulos para o reino de Deus. E é hora de nós falarmos a tempo e a fora de tempo, num mundo que cada vez se torna um caos, e que há necessidades muito grandes. A seara é grande. Mateus 9, 35 ao 38, o Senhor Jesus disse que quando ele esteve aqui, ele viu muitas pessoas andando como ovelhas sem pastor, e ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que levante obreiros para a sua seara. Estamos no final do século, temos grandes desafios e metas. O Equador nos espera, e eu tenho certeza que os frutos nós já temos e terão mais ainda, porque nós temos grandes metas para esse final de século ali na Cordilheira dos Andes. Que os irmãos continuem orando por nós, continuem orando pelo nosso ministério, pela minha família, pela igreja. Nós também estamos envolvidos com a igreja, porque já somos parte dessa igreja. Estamos lá, mas nós estamos aqui espiritualmente nas nossas orações. Que Deus continue abençoando a todos. Este amor, esse carinho que os irmãos têm tido para conosco, só o Senhor pode recompensar. Quero agradecer aqui ao pastor Haroldo, a sua família, e a cada um dos irmãos que eu os amo em Cristo Jesus. Amém. O amor de Cristo nos constrange, foi a expressão de Paulo, e que explica ele ter entregue a sua vida para fazer Cristo conhecido. O grande motor do seu ministério, do seu apostolado, era o amor de Jesus Cristo. De sorte que a coisa mais preciosa é conhecer esse amor, descansar confiadamente nesse amor e deixar que esse amor vai nos impelir rumo à grande comissão. Seguir a Cristo, aprender dele, é também aprender a amar como ele nos ama. Deus nos ajude a abrir sempre nosso coração e viver sob o influxo desse amor precioso. Isso é evangelho, não é a pessoa e uma organização, a pessoa e um sistema religioso, a pessoa e um sistema doutrinário. O evangelho é um envolvimento interpessoal, o Salvador e o salvo. Se você não o aceitou ainda, aceite-o hoje, entregue a ele o seu coração e você verá realmente a grande diferença. E você que é um cristão, você que já é um crente em Jesus Cristo, põe sua vida nas mãos dele para funcionar. Seja também um agente da evangelização do mundo a partir da sua igreja. Eu estava pensando, enquanto o pastor falava da igreja de Antioquia, quando nomeou Barnabé e Saulo, sob as ordens do Espírito Santo,
e ainda não imaginou que estava escrevendo o seu nome na eternidade. E só sabemos da igreja de Antioquia porque ela foi a base da obra missionária no primeiro século. Tomara que continuemos nesse caminho. Esta igreja é uma igreja missionária e todos os missionários que passam por aqui vão daqui bem impressionados. Graças a Deus por isto. Que Deus conserve os irmãos nesse espírito gostoso, acolhedor, amoroso que vocês têm. A sensibilidade que essa igreja sempre teve por missões. Eu peço sempre a Deus que conserve nos corações dos irmãos, e no meu também, sempre esta chama acesa. Porque assim vale a pena viver. Temos razões sobejas para viver. Deus nos abençoe o irmão Belmires na seu retorno ao lar, que chegando lá encontre todos na paz de Cristo. Leve o nosso abraço gostoso para os irmãos. Costuma abraçar lá? Lá não abraça. Abraço? Que brasileiro é abraço. Mas leva um abraço. Não temos um sombreiro para mandar, não sei o que vamos mandar. Talvez uma pelota, né? Vamos mandar uma pelota lá para os irmãos, não é isso? Da próxima vez vamos preparar uma pelota para mandar para os irmãos lá aprender, né? Aprender a jogar uma bolinha, acho que é bom, né? Aí aqui eu uso o sombreiro deles, lá ele usa a nossa pelota. Nós vamos agora, irmãos, permitir que o coro da igreja louve ao Senhor nosso Deus, cantando um hino de adoração. Depois nós iremos recolher as dízimos e as ofertas. E então encerrar o culto cantando todos juntos, na parte final, com o conjunto Belize.
Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele comigo. Apocalipse 3:20. Quem sabe esta noite, essas batidas de Cristo no seu coração encontrem o seu desejo de permitir-lhe a entrada. Aceite-o agora. Entregue a Ele sua alma, entregue a Ele sua vida, os seus pecados. Receba esse Salvador maravilhoso hoje à noite. Amados, nós vamos agora convidar os diáconos para que venham à frente, presidir esse momento de entrega dos dízimos e das ofertas aos sábios. Lembramos sempre que os visitantes estão dispensados desta hora. Esta é uma hora da igreja, é uma hora íntima, uma hora restrita às pessoas que têm compromisso com a igreja local. Você, meu querido visitante, está hoje nos honrando com sua presença. Não é este ainda o momento de você participar deste gesto, um gesto nosso, só da igreja. E hoje é o quarto domingo, e todos os quartos domingos nós temos levantado uma oferta especial para o Equador. Deu certo que o pastor estava aqui hoje, nós não combinamos nada, a vinda dele hoje, deu certinho que o dia é hoje. Então, aí está uma cesta sobre a mesa, como fazemos todos os quartos domingos. Nessa cestinha vão ser colocadas as ofertas que os irmãos quiserem destinar para o Equador. A propósito, ele estará voltando na outra semana, estará de retorno, e o que a igreja puder oferecer a ele vai já ajudar, inclusive, também na viagem de volta, nas despesas de viagem, etc. Então, os irmãos nesse momento ficarão à vontade e ficarão com esta oportunidade de suprir as necessidades do obreiro no retorno ao campo. Evangelis Medeiros orará ao Senhor nosso Deus, consagrando os dízimos e ofertas esta noite. Vamos chamar o conjunto de elite para nos conduzir nos hinos. Vamos cantar louvando a Deus, essa parte conclusiva do culto, agradecendo a presença de todos os amigos visitantes, desejando aos irmãos uma semana abençoada e feliz, e relembrando os irmãos que no primeiro domingo de abril a ceia vai ser na parte da manhã. Nós estamos agora alternando, sendo num domingo à noite, no domingo de manhã, e em abril a ceia vai ser na parte da manhã. Os irmãos se lembrem, primeiro domingo de abril a ceia será de manhã.
primeiro hino que nós vamos cantar fala a respeito do Espírito Santo. Esse mesmo que um dia nos convenceu do pecado, esse mesmo que motiva homens como o irmão Belmires a estarem fora do seu país, longe da sua gente, por amor à alma perdida. A gente ouve muito falar sobre missões, a gente contribui, a gente lê a respeito, o pastor prega, mas eventualmente a gente tem missões aqui palpáveis na nossa frente. A gente pode abraçar missões, a gente pode tocar missões, e a gente pode sentir como Deus pode nos usar. Eu estava pensando ali comigo, talvez eu muito provavelmente não fosse capaz de estar ali, tão longe da minha gente. Mas o Senhor motiva homens para isso, e Ele pode motivar a outros homens para possibilitarem isso, que essas pessoas estejam atingindo aqueles que ainda não conhecem Jesus. O primeiro livro fala sobre isso: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar boas novas. Que realmente isso seja verdade em todas as suas dimensões. Fiquemos de pé. Tem também a ver com essa decisão, ou com essa motivação que o Espírito tem colocado nos nossos corações. Muitas vezes nós observamos as necessidades, o Espírito do Senhor fala, mas nem sempre nós catamos, nós tomamos para nós mesmos essa responsabilidade. Que seja a começar em mim, que seja a começar em cada um de nós, que o Espírito do Senhor esteja falando, a começar em mim. Oh
último enredo que nós cantaremos essa noite fala justamente desse amor de Deus, do olhar que Ele nos lança, do amor que Ele nos transfere, e nós temos tido prova disso dia a dia, momento a momento das nossas vidas. O Senhor não nos tem abandonado, ainda que nós assim, por muitas vezes, supomos. Ele se faz presente. Não aconteça o que acontecer, o Senhor não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Nem um momento só. Impetraremos a bênção apostólica e aguardaremos o pós-lúdio em oração, em contrição, após o que, então, nós estaremos lá à porta para um abraço gostoso, um cumprimento gostoso, caloroso, que vai nos alimentar mais uma semana. Oremos. E agora, Senhor, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que as sublimes e doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo reunido neste lugar, no Equador e no resto do mundo, desde agora e para sempre.